bom dia, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui fazendo algumas aulas para vocês. Eu vou voltar em algumas explicações que já foram dadas na sala de aula e fazer uma explicação de um novo processo de formação de palavras que está no livro de vocês, lá na página... Deixa eu verificar aqui. Página 39 do livro Araribá, vocês podem conferir lá, tá bom? Mas essa primeira parte já foi explicada em sala, eu só vou reforçar. Então, o que é o processo de formação de palavras? O processo de formação de palavras na língua portuguesa, ele se dá através de vários passos. O primeiro passo é através da derivação, né? A gente estuda lá no início do segundo ano as palavras primitivas e as palavras derivadas. Então, olha só, o processo de derivação ele pode acontecer por prefixação ou prefixal, que quando a gente coloca um prefixo antes do radical, vou usar o radical feliz. Existe a palavra feliz, que é o radical, e prefixo infeliz. Sufixação ou sufixal, colocamos uma parte depois do radical. Infelizmente. Tem os dois ao mesmo tempo, prefixação e sufixação ao mesmo tempo, ou prefixal e sufixal. Infelizmente. Lembrando que o processo de prefixação e sufixação ao mesmo tempo, ele só vai receber esse nome se eu puder tirar o prefixo e existir a palavra com sufixo. Puder tirar o sufixo e existir a palavra com prefixo. Caso isso não aconteça, o processo recebe o nome de parassintético ou parassíntese. Por exemplo, na palavra entardecer. Não existe entarde e não existe tardecer. Desculpa, faltou o C aqui. Então, não existe entarde, não existe tardecer. Nesse caso aqui, o processo é parassintético, certo? Lembrando a diferença dos dois aqui. Questão de simulado, tá? Vamos voltar. O processo de formação de palavras por composição. Como o nome diz, é uma composição, junção de palavras. Ele pode acontecer por justaposição. O que é uma justaposição? Uma coisa do lado da outra. Os pincéis estão justapostos. Então, aqui, couve, flor. Eu juntei as duas palavras pelo processo de justaposição e formei a palavra couve-flor, que é o nome dado a uma verdura. Eu acho que é verdura, não sei. Aglutinação. O processo de composição por aglutinação é quando eu junto duas palavras e ela perde alguma parte dela. Um bom exemplo de aglutinação é quando estamos fazendo bolo. Quando a gente faz bolo, quebra os ovos, tal, mistura tudo, vira uma massa, a massa está aglutinada. Então, misturou, juntou tudo. Planalto, plano mais alto. Veja que perdeu o O aqui, ó. Então, nesse caso, houve um processo de aglutinação, certo? Até este momento, vocês já viram em sala de aula. Toda essa explicação aqui foi dada em sala de aula. Inclusive, parte disso aqui, radical, vogal temática, afixo, foi questão de prova, né? Verdade? Agora, o que eu vou explicar no outro quadro, vocês ainda não sabem, vocês ainda não tiveram contato, mas pode estudar lá no livro, certo? O outro processo de formação de palavras que eu quero mostrar para vocês é a derivação regressiva. Olha, como o nome já próprio diz, derivação regressiva. É uma palavra já existente e a gente tira parte dela para formar outra. É muito comum no nosso dia a dia nós formarmos substantivos a partir de verbos. Chorar, choro, gritar, grito, analisar, análise. Mas também existem alguns substantivos. Por exemplo, motocicleta, moto. Ninguém fala assim, eu vim para a escola de motocicleta. Você fala, eu vim de moto para a escola. Então, a palavra correta seria motocicleta, mas nós reduzimos essa palavra. Fotografia, foto, certo? Ninguém vai falar, eu tirei agora também nem fala fotografia, né? Fala só selfie. Eu tirei uma fotografia. Não, tirou uma foto. Então, essa é a derivação regressiva, certo? A derivação imprópria, ela acontece quando eu tenho uma classe gramatical, aqui, por exemplo, eu tenho um verbo, jantar é verbo.
mas eu transformei ela nessa frase em uma outra classe gramatical, quando eu coloquei o ou. O jantar estava delicioso. Lembra que nós estudamos lá no 6º ano que o artigo, o ou a, os numerais, os pronomes, eles têm o poder de substantivar as palavras? Então, nesse caso aqui, o que era verbo virou um substantivo nesta frase. Então, nessa frase, jantar é uma palavra formada por derivação imprópria, certo? Só nesta frase. Jantar continua sendo verbo. O porquê dessa aula? Este porquê não tem um valor de motivo? Neste caso aqui, não é conjunção. Porque nasceu para ser conjunção. Para ligar a orações. Mas nesse caso, quando eu coloquei o ou antes dele, ele virou substantivo. Então, nessa frase, o porquê é uma palavra formada por derivação imprópria, certo? Outro processo de derivação é chamado de hibridismo. Este não é novidade para vocês, porque vocês também já viram, está lá no livro de vocês. Quando eu junto dois radicais, pode ser os mesmos radicais ou radicais diferentes, de mesma origem. Por exemplo, poliedro. Peguei essa palavra aqui porque o Thiago está fazendo a filmagem e aí eu peguei para homenagem a ele. Poli significa muitos e edro, face. Poli é de origem grega e edro também. Quando eu juntei esses dois radicais, eu não estou fazendo um processo de composição, como dito ali anteriormente. Eu estou fazendo um hibridismo, certo? Juntando dois radicais, olha, alto, grego, móvel, latim. E existem tantas outras palavras, democracia, biologia, tá bom? Formadas por esse mesmo processo de hibridismo. Outro processo de formação são as onomatopeias. O que são as onomatopeias? Vocês estudaram também no 6º ano, só que vocês não sabiam que era um processo de formação de palavras. A onomatopeia é um processo de formação de palavras de reproduzir o som. Por exemplo, eu quero reproduzir o barulho do pincel caindo em forma de escrita. Sei lá, clack. Isso aqui é uma onomatopeia. Ela sempre vai vir seguida de ponto de exclamação, certo? E por fim, o neologismo. O que é o neologismo? Também é um processo de formação de palavras, mas é uma palavra que não existe no dicionário. Vou usar um neologismo aqui, que foi usado antes de vocês nascerem, por um cientista que ele chamava Betinho. Ele era um sociólogo, um cara bem famoso. Depois pesquisa lá sobre ele, que é interessante. O Betinho chegou a uma situação no Brasil que ele falou assim: nossa, nosso país está invivível. Existe a palavra invivível? Não existe. Isso é um neologismo. Foi um termo que ele criou para falar da situação momentânea. Está invivível, certo? Quem pode criar um neologismo? Qualquer pessoa que seja leitor, estudioso da língua portuguesa. Então, você pode criar um neologismo? Claro, desde que você dedique a leitura e a escrita e o conhecimento da língua portuguesa, você pode fazer isso, certo? E para finalizar nossa aula, eu vou deixar uma atividade para vocês, que é essa aqui, ó. Você vai ler, pesquisar e informar um neologismo que alguém já citou, certo? E você vai passar pra gente, ou através do WhatsApp, das redes sociais. A Cris vai fazer o vídeo chegar até vocês e aí vocês devolvem pra gente, beleza? Obrigada e bons estudos!